Antes de fazer a união aqui das duas partes, nós já vamos costurar o zíper, porque eu particularmente acho mais fácil costurar o zíper com as duas partes aqui ainda soltas, tá? E eu vou estar usando essa linha aqui que eu sempre mostro aqui pra vocês, que é a linha invisível, tá? Já passei a linha aqui na minha agulha. E aí, nós vamos pegar o nosso zíper de 18 centímetros e você vai posicionar na sua bolsa com o fecho do zíper, né, virado para fora. E aí, se você tiver e preferir usar, esses alfinetinhos aqui, eles vão te auxiliar a prender esse zíper aqui e você costurar a bolsa certinho, tá? Então, passa o alfinetinho aqui, prende o zíper na peça. Ó, eu vou colocar 3 alfinetinhos só para segurar o zíper no lugar certinho mesmo, tá? Porque é muito importante que você deixe aqui o zíper, né? Essa parte aqui onde o cursor do zíper vai passar, afastado aqui da sua peça para não ficar agarrando depois na hora de abrir e fechar a bolsa e acabar estragando a bolsa ou então tendo dificuldade aí para sua cliente estar usando, tá? Então, você vai prender aqui de forma que você vai deixar retinho. E vai deixar esse zíper seu bem posicionado. Então, vou colocar aqui os 3 alfinetes. E aí, na hora que você for costurando, conforme você vai costurando, você vai olhando se você tá passando a sua agulha nos pontos certinhos, tá? Pra sua bolsa ficar retinho, ó. O cursor tem que ficar assim, tá vendo? Que ele fica um pouquinho afastado. E aí, nós vamos começar a costura. É uma costura simples, tá? É vai e volta mesmo. O importante é você fazer essa costura bem retinha. Então, essa primeira parte aqui, ela é sempre mais fácil. Na segunda parte é que fica mais difícil, porque já tem um lado costurado. Então, aqui nós vamos passar a nossa agulha aqui. Sempre, ó, você vai observar essas alcinhas aqui do seu ponto para passar a sua agulha nessa alcinha e sair aqui atrás, bem no meio do ponto, ó. Embaixo da alcinha aqui, para sua linha ficar bem escondida. Então, passou aqui, volta no mesmo lugar, ali no meio do ponto, e sai aqui atrás no zíper. E aqui você vai dar um espacinho, vai na próxima alcinha, sai aqui atrás no meio do ponto, ali embaixo, ó. Volta aqui no mesmo lugar, no meio do ponto. Se você preferir, você pode ter como guia essa linha aqui do seu zíper, ó, ela vai ajudar a guiar para sua costura ficar bem reta. Já vou puxar aqui esse alfinete aqui da ponta. E aí, nós vamos seguindo a costura, tá? Então, aqui é bem simples, você vai repetir esse mesmo processo de vai e volta com a sua agulha, prendendo esse zíper bem firme.
Ó, finalizamos aqui a costura da primeira parte. Agora, nós vamos fazer o arremate aqui, para prender, né, essa pontinha aqui do zíper. E vamos costurar da mesma forma na segunda parte. Você tem que se atentar somente ao número de pontos que você utilizou aqui nessa primeira parte, para você utilizar o mesmo número de pontos ali na segunda parte da bolsa, para não ficar torto, tá? Então, nós primeiro vamos contar quantos pontos nós utilizamos aqui para costurar essa primeira parte, e aí depois nós vamos fazer a costura ali na segunda parte, tá? Então, eu vou só costurar aqui essa pontinha, para que ela fique bem firme aqui nos pontos. E aí, nós vamos passar, tá, para a segunda parte. Vou trazer esse fio aqui para baixo, para ficar mais escondidinho aqui para dentro. Ó. Vou passar a ponta da agulha aqui, pego o meu fio e vou dar 4 laçadas desse fio aqui na agulha. E aí, eu puxo e já tenho um nó ali bem firme, tá? Vou levar aqui por dentro só para esconder e vou cortar. E aí, vou passar novamente o fio na minha agulha e nós vamos costurar a segunda parte, tá? Então, agora, nós vamos contar aqui quantos pontos nós utilizamos para prender essa primeira parte aqui, né? Para costurar essa primeira parte do zíper. E então, daqui de uma ponta até a outra, eu utilizei 17 pontos. Nós vamos colocar 2 marcadores aqui nessa peça, nessa próxima peça que nós vamos costurar, com um espaço de 17 pontos. Então, você pode pegar qualquer ponto aí aleatório, marca o primeiro. Então, vamos contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Passou o seu marcador? Agora, nós vamos posicionar aqui esse zíper, para ajustar, e vamos abrir aqui, ó, e costurar. A primeira parte é sempre a mais difícil, tá? Porque aqui, já o cursor do zíper aqui não deixa abrir a bolsa o suficiente pra gente ter mais facilidade aqui para costurar. Então, vamos colocar aqui o primeiro alfinete. Você vai posicionando aí, ajustando a sua peça de forma que facilite para você passar esses alfinetes, tá? Prendemos aqui o primeiro. Vai trazendo aqui esse zíper, ajustando certinho, ó. Tá vendo que a pontinha do zíper acaba aqui aonde tá o marcador? Então, a nossa costura vai ter que acabar ali certinho nessa quantidade de pontos, tá? E agora é só começar a nossa costura. Aqui você vai dobrando, abrindo e fechando aqui as duas partes, sai ali no meio do ponto, ó, vai costurar da mesma forma. Você só vai precisar ter um pouquinho mais de paciência para ajustar aqui as duas bases da bolsa. Vai virando assim, para você olhar ali atrás, para sair no lugar certinho, tá? Para não ficar torto. Aí.
Só essa primeira parte aqui que é um pouquinho mais complicada. Vou puxar o cursor um pouquinho aqui. Depois, quando chega ali no meio do zíper, já fica mais fácil. Então, essa primeira parte aqui, você pode fazer com bastante calma. Sempre observando para o seu cursor ficar certinho, tá? O seu zíper. Pode perceber que eu vou girando aqui a bolsa, vou virando, de forma que eu vou encontrando a melhor posição ali para que eu possa segurar e essa costura fique certinha e fique firme, tá? Porque é importante que a sua costura fique bem firme para não ter risco dessa costura soltar depois. Se preciso, repete ponto aqui. Nesse início aqui, geralmente isso acontece, tá? Até que a bolsa fique firme e você já consiga ir costurando normalmente depois. Agora que eu já posso abrir o cursor de novo, e aqui já começa a ficar mais fácil a minha costura. Ó, é só naquela primeira pontinha ali que vai ter mais dificuldade. Ó, vamos finalizar aqui, prendendo as pontinhas, para não ficar essa pontinha solta aqui no nosso zíper, da mesma forma que a gente fez lá do outro lado, tá? Fazendo os arremates certinho na nossa peça. Finalizada, então, a costura do nosso zíper, olha só como que ficou aqui. Tá vendo? Ficou bem um espacinho legal ali, entre o zíper e os pontos. E aí, agora, nós vamos fazer aqui a emenda de uma lateral com a outra. Vamos pegar o nosso fio, a nossa agulha. E aí, aqui, ó. A parte aqui foi o ponto aonde a gente finalizou a costura. Um ponto acima aqui desse ponto da nossa costura, mas nós vamos trabalhar aqui, ó, esses pontinhos de dentro, tá? Não é o ponto aqui não são os pontos baixíssimos que nós fizemos aqui, tá? Então, são os pontos aqui de dentro da nossa peça. Vamos passar aqui a nossa agulha, deixa uma pontinha lá dentro, pra gente poder fazer o acabamento depois. Então, passou aqui nas duas alcinhas, vem aqui nas duas alcinhas do outro lado, passa
a sua agulha, laça o fio, traz ele aqui pra cima, fecha um ponto baixíssimo, tá? Esse primeiro aqui, nós vamos puxar ele pra ficar tipo um nozinho, e aí agora nós vamos seguir fazendo pontos baixíssimos. Passa aqui nas duas alcinhas, vem do outro lado da peça, passa novamente. De novo. Agora, ó, a gente passou primeiro do lado de cá, agora nós vamos passar primeiro aqui do outro lado. Passa nas duas alcinhas, passa aqui do outro lado, traz, fecha o ponto baixíssimo. Começa do lado. E assim nós vamos seguindo, costurando aqui essa peça, sempre alternando os lados. Para quê? Para essa costura aqui, ó, ficar certinha, não ficar uma base por cima da outra assim, tá? Então, sempre pegando aqui as duas alcinhas. Aqui, ó, essas duas alcinhas de cá estão em cima, então quer dizer que eu comecei por esse lado. Agora, eu vou começar pelo lado de cá e a alcinha do lado de cá. Tá vendo? Você vai sempre intercalando essas alcinhas, tá? Para a sua bolsa ficar bem fechadinha e com a costura bem retinha. Agora, eu começo do lado de cá, pego a do lado de cá. Fecho o ponto baixíssimo. Começo do lado de cá, pego a outra do lado de cá. Laça o fio lá por dentro. Fecha o ponto baixíssimo. Lado de cá e agora o lado de cá. Fecha o ponto baixíssimo, porque nós vamos ficar aqui, ó, com 3 alcinhas na nossa peça, tá vendo? O que vai facilitar pra gente passar a nossa argola e ela não ficar frouxa, e o que vai dar um acabamento mais bonito aqui pra sua peça, além de deixar ela mais firme, tá? Então, nós vamos contornar aqui até chegar lá na outra ponta do zíper, tá? Sempre pegando as duas alcinhas de dentro da sua peça. Aqui eu vou abrir o meu zíper para que eu possa segurar a bolsa aqui por dentro, ó, o fio aqui por dentro, para facilitar aqui essa costurinha no final. Para esconder aqui é bem simples, ó. Basta levar o seu fio lá para dentro da peça. Pode dar uma viradinha assim, ó, na sua peça. E aí, passa a sua agulha de tapeceiro por baixo das alcinhas aqui. Não estica, não puxa demais esse fio para não repuxar ali a sua peça. Chegou aqui em um tanto que você acha que já tá seguro, você pode dar um nozinho, ou se você preferir, um pinguinho de cola, tá? Ó. Dá um nozinho aqui. Ou então, um pinguinho de cola. Vou mostrar as duas formas pra você. Pra colocar o pingo de cola aqui. Ó, pra ficar bem escondidinho. O pinguinho de cola bem lá dentro do ponto, tá? Pressiona um pouquinho. E aí, é só cortar bem rente ali. Com muito cuidado para não cortar a sua peça. Eu vou esconder esse fiozinho aqui do outro lado, da mesma forma. E já volto aqui com vocês. Finalizados aqui, então, todos os acabamentos da nossa bolsa. Agora, é só aplicar a sua alça, tá? Eu gosto de utilizar essas alças aqui, que já vem com o mosquetão. Você vai vir aqui, ó, onde acaba o zíper.
vai pegar a sua alça e passar aqui nessas 3 argolinhas, tá? Nessas 3 alcinhas, na verdade, né? Ó, pode dobrar a bolsa assim pra facilitar, porque essas alcinhas ficam bem firmes. Passa nas 3, prende a alça, do outro lado você vai fazer da mesma forma. Agora é só acertar a sua bolsa novamente, você pode abrir aqui o zíper e com as mãos aqui você volta a bolsa para ficar no formatinho redondinho, tá? A minha alça aqui ficou virada. Ó. Aí. Está prontinha a sua bolsa pérola. Agora é só você fazer e vender muito. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, que vocês tenham gostado desse passo a passo. Comentem aqui embaixo para mim, aqui na aba de comentários aqui de vocês, o que vocês acharam dessa aula. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem deixar aqui nos comentários ou ir lá no nosso grupo de alunas e deixar as dúvidas de vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima aula!